Rafael Alonso é um pintor que vive e trabalha no Rio de Janeiro. Contrariando a tendência, especialmente no Rio de Janeiro ou São Paulo, de tomar a pintura a partir de um discurso histórico autocrítico, cujas filiações manifestam-se formalmente e conceitualmente, o artista dedica-se à factualidade do tempo atual, com seus excessos e contradições. Apesar da sua abordagem extremamente atual, sua pintura reflete, de algum modo, questões históricas, especialmente no que se refere ao seu formato. Artistas como o norte-americano Frank Stella ou o grupo francês Support Surface promoveram uma ruptura com o conceito de suporte ortogonal tradicional, lugar sobre o qual uma imagem projetada ou construída, em prol da ênfase da sua autonomia, fisicalidade e objetualidade. A superfície fragmentada das pinturas de Alonso resulta uma estrutura de natureza construtiva, quando sua base de compensado e a pintura per si possuem a mesma relevância, sem protagonismos. A indissociabilidade entre o suporte e a matéria, tinta acrílica, faz remeter ao conceito de subjétil, ou seja, a pintura manifesta como espessura, visto não haver a distinção entre imagem e suporte. No caso das pinturas de Alonso, abordar a sua estrutura como um suporte, como algo que sustenta a pintura, como uma base, não procede, tendo em vista a sua profícua participação no que seria propriamente a sua pintura. Seria mais pertinente abordar o conceito de superfície inicial em detrimento a suporte. Ao considerar uma pintura como uma dinâmica de camadas sobrepostas e sem protagonismos, resultando uma estrutura de espessura, a superfície inicial manifesta-se como lugar autônomo, onde se dá início ao processo de uma pintura, mas que contudo desaparece na sua conclusão, tendo em vista que passa a coexistir entropicamente na espessura da pintura. Por consequência, o modo pelo qual o sistema da arte se refere à pintura, sua ficha técnica, é também afetada por uma abordagem conjuntiva, no caso da pintura de Alonso, acrílica e compensado. A estética fragmentada promovida pelo artista, em que a superfície inicial não é mais, conforme a tradição, um plano único e contínuo, senão pedaços reorganizados, cujos conteúdos, pinturas, são uma resposta a tal condição. Sob este aspecto, se faz evidente que a pintura de Alonso é uma notória resposta crítica à realidade. Em seu ensaio A Película Recortada, Victor Borgin constata que a relação que temos com o mundo das imagens na contemporaneidade está fundada num somatório de informações fragmentadas. Segundo o autor, podemos nos familiarizar com o filme a que nunca assistimos, por meio de veículos de comunicação, como artigos em jornais, fotografias da produção, fragmentos da internet, etc. Borgin afirma que essa compilação, a partir de pedaços de imagens dispersas no espaço e no tempo,
é um objeto distinto do seu produto integral e original. A percepção que temos da realidade está fundada na recepção de informações sequenciais. Burgin refere-se a Freud quando aborda a questão dos resíduos do dia, responsáveis pela formação dos sonhos, mesmo quando ainda acordados. O lugar dessas elaborações encontra-se, citando o psicanalista inglês Donald Winnicott, na zona entre a realidade externa e o verdadeiro sonho, no lugar da experiência cultural. Os fragmentos vão à deriva e estabelecem novas combinações, mais ou menos transitórias, nos redemoinhos da memória, recordações de outros filmes e recordações de acontecimentos reais. Se a pintura da tradição estava fundada numa estrutura mimético-narrativa em que a reapresentação era um modelo de reflexo do mundo, se a arte moderna promovia um desvelamento da realidade a partir das descobertas científicas do início do século XX, a arte atual possui em comum com seus modelos precedentes a manutenção da realidade como locus para o desenvolvimento da pintura. Artistas como Rafael Alonso ou Beatriz Milhazes, ambos empenhados no desvelamento do real a partir de uma estrutura poética fragmentária com base nas factualidades do mundo atual, utilizam-se das informações cotidianas como meio de reflexão crítica do real. Os excessos cromáticos, por exemplo, das pinturas de Alonso, as aproximam do conceito de kitsch. De acordo com o crítico de arte Clement Greenberg, o termo refere-se a um modelo referente à cultura de massa, fundada na superficialidade para um consumo imediato, contrariando o modelo tradicional da arte vanguardista, fundada no experimentalismo, no criticismo e numa autonomia que exige do público esforço intelectual. Assim, a abordagem estética de Alonso, fundada numa visualidade das culturas urbana e popular, representa hoje uma ruptura com os ditames pelos quais Greenberg ainda havia se envolvido. A distinção entre as ditas culturas alta e popular há muito dissolveram-se. Tal dissolução, contudo, é de natureza mais ampla, abrangendo o modo pelo qual o sujeito é no mundo. Segundo Victor Burgin, a porosidade do espaço hoje está sobreposta à própria dissolução do sujeito, na qual o espaço é a fonte de alegria e terror, do sentimento oceânico, do sentimento de desfazer-se, do mesmo modo que se encontra na origem dos sentimentos de sentir-se invadido, sobrecarregado, sufocado. Para o autor, se uma geração de europeus cresceu num mundo de fronteiras fixas, de limites glaciais congelados,
Hoje, na época do degelo, os limites se fundem, deslizam, submergem, reemergem por todas as partes. As identidades nacionais, culturais, individuais experimentam as ansiedades exultantes que acompanham a ameaça de solução. As fronteiras da Europa atual são cada vez mais porosas. A percepção de uma realidade dissolvida, fragmentada, localizamos também na fala do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, quando utiliza o estado de fluidez como metáfora do tempo presente. O autor considera as características da liquidez ou fluidez: fluem, escorrem, esvaem-se, respingam, transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam, como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase, nova de muitas maneiras na história da modernidade. Sobre os indivíduos, a nova liberdade experimentada exigiu novo realocamento de nicho e adaptação às novas regras e padrões, concluindo que os poderes que liquefazem passaram do sistema para a sociedade, da política para as políticas da vida, ou desceram do nível macro para o nível micro do convívio social. Bauman afirma que, numa notável reversão da tradição milenar, o desejo pela transitoriedade ocupa o ápice da pirâmide, enquanto os que ocupam sua base lutam desesperadamente para fazer suas frágeis, mesquinhas e transitórias posses durarem mais tempo. Assim, para o autor, a desintegração social é condição e resultado das novas formas de poder, cujas principais ferramentas são o desengajamento e a fuga. Bauman afirma que se durante o estágio sólido da era moderna, o nomadismo, falta de endereço fixo e estado de origem, era rejeitado e discriminado, em que a cidadania estava relacionada ao assentamento, obediência e respeito às leis, no estágio fluido da modernidade, a maioria assentada é dominada pela elite nômade e extraterritorial. De outro modo, fixar-se ao solo não é tão importante se o solo pode ser alcançado e abandonado à vontade, imediatamente ou em pouquíssimo tempo. Para Giulio Carlo Argan, não há dúvidas que a cidade possa ser considerada um bem de consumo. Contudo, a única possibilidade de conservar ou restituir ao indivíduo uma certa liberdade de escolha e de decisão seria colocá-lo em condições de não consumir as coisas que gostariam de fazê-lo, senão consumi-las fora do que é prescrito, como sistema de poder pela sociedade de consumo. Para Argan, trata-se de conservar ou restituir ao indivíduo a capacidade de interpretar e utilizar o ambiente urbano de maneira diferente das prescrições implícitas no projeto de quem o determinou. Enfim,
de dar-lhe a possibilidade de não assimilar, mas de reagir ativamente ao ambiente. É sobre isso que as pinturas de Rafael Alonso tratam, da restituição da capacidade de interpretar e utilizar o ambiente socio-urbano, entendido aqui como uma espécie de metáfora do real. Suas pinturas, nos seus excessos, mostram-se extremamente críticas. A partir da apropriação de um recorte midiático e popular, quando prevalece uma espécie de banalização do real, o artista promove uma reconstrução a partir dos seus fragmentos. Nova realidade é construída a partir das suas ruínas, em que o reconhecimento dos seus pedaços revela a possibilidade de compreensão dos seus atuais mecanismos. Os materiais utilizados por Alonso repercutem a dinâmica da cidade, quando prevalecem os materiais industriais. Contudo, importante também destacar a sua filiação com as experiências concretas e neoconcretas no Brasil entre os anos de 1950 e 60, quando os mesmos materiais também eram utilizados a partir de uma ótica progressista que prevalecia naquele contexto. Outro aspecto extremamente relevante nas suas pinturas refere-se aos títulos das suas obras. Máquina, Pedra, acho Saquarema muito legal, Muitos pães de açúcar depois, Entardecer de domingo chuvoso, No maior do mundo, Prestes a comemorar um gol, dentre outros. Seus títulos afirmam o caráter factual da experiência no mundo cotidiano, sem, contudo, manifestar formalmente os mesmos. Trata-se de um dado referente à sua pintura que corrobora na sua experienciação. A ruptura com seu modelo histórico ortogonal, o suporte, a partir da fragmentação da sua superfície inicial, não se refere apenas ao plano contínuo, senão também ao seu locus, a parede. Ao romper com a ortogonalidade da janela tradicional, adotando formas irregulares, sua pintura, de algum modo, ganha um caráter objetual, dada a materialidade dos materiais utilizados. A fragmentação das suas pinturas ganha um espaço real, o chão, materializando-se tridimensionalmente como uma espécie de ideia de pintura. A partir dos mesmos materiais, Alonso ocupa o espaço arquitetônico, fomentando uma experiência temporal quanto ao entorno da obra, em detrimento à mera frontalidade da tradição da pintura. Finalmente, as pinturas de Rafael Alonso estão fundadas num modelo comprometido com o tempo real, em que, a partir de um enfrentamento crítico e, diga-se, complexo da realidade, com todos os seus excessos e contradições, o artista constrói uma realidade pictórica
absolutamente coerente e instigante frente ao seu modelo real.